que eu não sei se eu vou pronunciar porque o meu inglês é péssimo, mas ghostwriters, escritores Isso, fantasma, nova profissão. isso. Eu fiquei impressionado com isso porque acabei lendo. Tu mesmo, Daniela, me passou uns áudios aí explicando o que que é isso. Que profissão é Aham. essa? Qual é a função disso? Que tu tá aí também sendo uma das mentoras, trabalha com isso e está estimulando E- pessoas a fazerem isso. Exatamente, Alberto. Bom, o ghostwriting, né, que é a atividade executada pelo ghostwriter, né, é uma tem essa brincadeira do escritor fantasma, né? Mas ela é uma coisa meio que para mostrar um pouco do que significa essa profissão, porque ela é sim uma profissão sigilosa, nem sempre a gente aparece no processo, tá? Mas ela é a profissão de alguém que justamente ajuda pessoas que precisam escrever livros e não só livros, né? Conteúdos em geral, né? A fazer esse processo, porque o que a gente mais vê, né, Alberto, desde que eu comecei a atuar nisso e a, então a mentorar autores nesse processo, né? Porque então eu também criei uma mentoria de autores que eu auxilio a construir projetos de livros, bem como criei um programa de formação de ghostwriters em que eu ensino a metodologia de trabalho que eu aplico, né, Certo. nessa atividade. O que a gente vê? As pessoas dizerem muito. Olha, eu sonho em escrever um livro, por exemplo, eu já tenho um livro na minha cabeça, mas eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade para escrever, né? Então, o ghostwriter ele é um simplificador desse processo. Eu digo que a gente constrói um processo de quatro mãos, junto com o autor, né? Para que as ideias desse autor sejam convertidas no livro de uma forma atrativa e tudo mais, né? No livro ou em outros conteúdos. Porque muitas vezes é essa habilidade que a pessoa não tem, né? Muitas vezes ela é uma excelente palestrante, mas ela não se vê escrevendo, né, Alberto? Não Porque isso é consegue. outro processo. Olha só, eu quero te dar um exemplo pessoal. Eu não me considero um escritor, eu acho que eu sou um jornalista que escreveu 2 livros, né? Livros Certo. direcionados à catequese, foram lançados na Feira do Livro aqui. E eu tô louco para escrever um terceiro livro, mas estou sem foco, não consigo escrever, não consigo focar nesse projeto. Então, É isso. tu me ajudaria nisso? Então, quer dizer, a tua função seria ajudar, diz, Alberto, vamos criar o foco, vamos estabelecer um projeto para escrever esse livro. Então, seria o meu auxílio, uma simplificadora disso, é isso? Isso, exatamente. E aí, eventualmente, o que é que acontece? Esse teu caso, ele é muito comum. Essa semana eu tive reunião com uma possível autora que, assim, trabalha na área de nutrição e me disse assim, pá, mas, nossa, eu não consigo escrever o livro. Daí eu falei, nossa, mas não exija tanto de você, né? Porque, afinal de contas, a tua área é outra, né? Então, quando o autor também quer ser escritor, porque aí vem uma diferença entre o autor e o escritor, né? O autor, ele é dono de uma ideia. E Sim. muitas vezes ele não necessariamente vai ter que ser o escritor do próprio livro, né? Ele pode ter alguém mais especializado no processo de escrita que vai ajudá-lo, né, a focar o processo de criar o projeto do livro e também, efetivamente, pegar o material que ele tenha e converter, então, num texto, né? Então, vai ajudá-lo a trabalhar a parte do texto, vai escrever o texto no formato de livro a partir das ideias dele. Isso é algo bem importante, né? É bom Porque deixar, quando é, alguém me diz é bom assim, deixar claro que tu não vai escrever livro para pessoa, né? Então, como não, tu disseste no início, é exatamente. um processo a 4 mãos, né? É um processo a quatro mãos. Então, se alguém vier e disser assim, olha, né, no teu caso, olha, eu quero escrever um livro sobre programas de rádio. E aí tu me diz assim, escreve um livro para mim. Não, não vai ser assim, né? Eu vou te dizer, bom, beleza, né? O que é que tu pensa sobre isso? Onde estão materiais de base que te servem para tu escrever esse livro? E aí a gente vai construir essa jornada, né? E a quatro mãos, Claro. É como né? é assim, dá para comparar com bom, assim, eu tô dando meu exemplo, mas pode ser exemplo de muita pessoa que quer escrever um livro.
né? Tem muita gente que quer escrever e não consegue, não vai, por vários motivos, né? Ou por falta de habilidade, ou por falta de tempo, ou por preguiça, começa, não termina. Como é que é essa relação contigo? Assim, é tipo uma terapia online, né? Então, Vão ter que isso conversar contigo online ou presencialmente, enfim, é isso, né? começa num processo meio que de terapia online. É um comparativo bem correto, né? Por quê? Porque a gente começa entendendo, né, qual é a tua ideia, né? E começa construindo o projeto do livro. E eu diria que essa é a fase mais agradável, né? Tempos atrás eu trabalhei com um cliente que quando a gente terminou esse processo de formatar o livro e fomos partir para escrever, ele falou assim: vamos começar outro, né? Porque a parte de conversar sobre o livro é a mais gostosa, né? É a E terapia, aí, é a terapia, né? é a terapia. E aí, o que vem depois? Né? A partir do momento que a gente monta um esqueleto, monta um sumário desse livro, começa-se uma troca de material. Né? Então, tu vai ver onde tu reuniu referências, né? E vai trocar essas referências comigo. Tu vai gravar áudios me falando sobre o que tu quer que esteja no papel, né? E aí a gente vai fazendo esse processo de construção da versão de texto, né? Nesse bem bolado aí, nessa troca, né? Então, eu acho que muitas pessoas estão se identificando, né? Porque surgiram Sim. muitas obras aí, principalmente no período de pandemia, do que as pessoas passaram, do que as pessoas viveram, dos seus dramas, de como as pessoas Isso, superaram. E ainda tem muita isso. gente, né, querendo botar isso como obra, como livro, né? E não sabe como fazer. Pô, teve Com muitos certeza. dramas nesse período da pandemia. Eu mesmo tive os meus e quero colocar isso em livro e não estou conseguindo. Então eu vou te procurar. Bora! Bora Bora lá! trabalhar juntos. Bora trabalhar juntos. É exatamente, Alberto. E é bem isso. E é por isso que muitas vezes, assim, ó, já teve gente que me procurou e falou assim: nossa, eu não sabia que esse trabalho existia, né? Por quê? Porque no exterior, pega Estados Unidos, pega Europa, essa atividade ela já é mais conhecida, né? Ela já é mais difundida, digamos assim. Sim. No Brasil, nem tanto, mas isso explica por que alguns autores escrevem 5 livros por ano, né? Por quê? Porque eles não estão sozinhos nesse processo, né? Porque a pessoa às vezes diz assim: nossa, como é que o fulano dá conta de escrever tanto livro e ainda dar palestra e ainda ministrar treinamento e ainda ter curso e enfim, ainda fazer tanta coisa? Claro, né? Porque ele está tendo um auxílio aí no processo de converter essas ideias nos livros, né? Então, nós estamos falando aqui com a jornalista Daniela Risson, e nós estamos falando sobre escritores fantasma, mas simplificadora, né? Uma simplificadora desses processos aí, que não é assim: Daniela é jornalista, mestre em comunicação, tem experiência. Daniela, escreve um livro para mim aí sobre a pandemia. Não, não é assim, não. É 4 mãos, tem a terapia anterior ao livro, e vai se construindo toda uma metodologia. Exato. E essa metodologia aí que também, então, né, eu acabei decidindo também transmitir para outras pessoas, né? Porque a gente tem aí uma perspectiva de mercado de trabalho, que como tu falou, né? Tu e muita gente que tu conhece vive esse dilema e precisa dessa ajuda, né? E aí a gente está aí diante de uma nova profissão, que esse mercado pós-pandemia também está nos trazendo, né, Alberto? A gente viveu uma revolução muito grande, né, nos formatos de trabalho. A pandemia acelerou, né, na minha visão, acredito, penso que tu possa concordar comigo, a pandemia acelerou demais, né, processos de mudanças profissionais, mudanças de Verdade. mercado, né? Verdade. Esse dia, e claro, e também eu encontrei esses dias um livreiro, né, no mercado, e o mercado de livros está né? Tá. Tá difícil. O cara quase chorou na minha frente. Disse: olha, não tem ninguém mais me compra o meu livro, né? A situação tá feia e tal. Mas assim, ao mesmo tempo, muita gente tem acessado e-books, enfim, tem acessado outras formas para ler, Isso, né? Eu prefiro isso. folhear ainda, mas a gente está nesse Eu processo de. Eu também. prefiro folhear o jornal, folhear o livro, riscar o Eu livro, também. assinalar ali.
Mas, assim, esse trabalho de escritor fantasma, de simplificador, também pode ser para redes sociais. Bom, o cara quer escrever todo dia algum texto nas minhas redes sociais, mas Sim, não sei como fazer o texto, não sei. sim. Tem essa orientação também? Também, também. É um trabalho como orientação para a produção de conteúdos, né? Eu Pode ser em costumo qualquer dizer um, né? que, exato, além de a gente ter o ghostwriting, né, de livros que ele tradicionalmente vem do mercado editorial, né? Mas a gente tem tudo isso, quer dizer, muitas vezes a pessoa tem lá um curso online e ela precisa fazer apostila para entregar para os seus alunos, né? Todos esses mecanismos aí de conteúdo, e conteúdo é uma necessidade cada vez mais presente aí, né, Alberto, nesse universo em que a internet nos deu muito mais visibilidade, né? Sim. Antigamente, a gente dependia de espaços como esse, né, para trazer como esse do rádio ou da TV. E eu sou uma fã do rádio, né? Meu primeiro estágio foi em rádio. Ó, Eu que acho rádio legal. assim, é uma cachaça, né? Não, são dois fãs de rádio, né? São dois fãs de rádio aqui. O entrevistador e a entrevistada. Então, mas a gente vê que essas novas mídias, elas colocam potencialidades para as pessoas trazerem sua mensagem, né? De uma forma mais ampla. E isso gera muitas necessidades de conteúdo, né? E essa questão que tu colocas do mercado editorial, ela tem dois lados, porque ao passo que muitas pessoas percebem isso que tu falaste, da questão de tá mais difícil vender livro, né? E precisa sim, qualquer livro precisa ter uma estratégia de vendas para que ele realmente venda, né? Senão, realmente ele vai virar algo numa caixa ou numa prateleira. A gente vê também que, por exemplo, a Bienal de São Paulo desse ano foi tida como a Bienal das Bienais, né? Teve a Então a feira, gente teve vê que tem a tradicional feira do livro de Paraty de novo, né? Uma multidão por lá, quer dizer, isso. as pessoas não perderam o gosto, né? Não, não. E a gente pega uma geração maior de 35 anos, como é o nosso caso, né? Sim, é verdade, maior. Né? No Sem meu a gente caso, entregar muito a idade por aqui, não, no mas meu caso vai de 50 já tô cinquentinha. o que que acontece? A gente gosta de livro físico, né? Um tempo atrás aí, eu tive uma organizadora que veio me ajudar a arrumar o escritório e tal, e ela me disse assim: Nossa, eu nunca vi tanto livro e tanto caderno. Eu falei: Poxa, mas é uma casa de uma escritora, não tem jeito. Tá aqui, ó, tá aqui, Dani, ó, tá aqui o meu caderninho. Não Não sei se tá é? conseguindo viver aí, mas tá aqui o Tô, meu. tô te vendo. Eu sempre peço, amigo secreto, que me dá um presente, me dá um caderno. Me dá caderno, exatamente, porque eu vou usar, Eu né? vou usar, vou escrever, ou um livro, qualquer, né? Então, exatamente. E aí a gente tem, né, nessa nova profissão aí, uma profissão que pode ser exercida aí por jornalistas, e não só por jornalistas, né? Eu acho que é muito democrático, né? Pessoas Claro. que gostam de escrever, que têm um bom trato com a escrita, né? Eu tô com uma aluna no meu primeiro grupo da formação profissional que ela vem do direito e ela está querendo migrar de atuação profissional, cansou do direito, está querendo uma profissão que permita a ela trabalhar viajando, né? E ela acaba tendo isso, tendo essa possibilidade, né? Que bacana, que bacana. Uma última pergunta, Daniela. Claro. Também orientações jurídicas você dá para as pessoas que querem escrever? Por exemplo, eu estive na política durante 4 anos. Gostaria de escrever um livro sobre algumas situações, assim, macabras, inclusive, na área política. Só um pouquinho aí que eu tô no ar aí, a Margot tá gritando. Tua amiga Margot, ela fala alto, né, Daniela? Tu sabe disso, né? Ela tava aos berros aqui no corredor. Olha só, também há essa orientação jurídica? Então, claro que eu não sou especialista na questão jurídica, né? Sim. Mas eu Mas, tenho mas dá aquele parceiros. alerta, cuidado, né? Isso. E em casos mais sensíveis, né? Eu tenho parceiros, por exemplo, eu tenho uma consultora advogada que me orienta também a Ah, tá olhar certo. algumas questões de contrato, né? Porque, por exemplo, quando se é ghostwriter, se tem que ter bastante cuidado com relação à perspectiva de respeito ao autor, né? Então, e esse respeito ao autor é que determina o teu sigilo. Então, por exemplo, uma cláusula contratual comum, né? Quando a gente é ghostwriter e trabalha nessa área,
é ter lá uma cláusula de confidencialidade. Quer dizer, eu posso dizer que eu sou ghostwriter, hoje em dia eu atuo como parceira até de editoras que contratam esse serviço. Quando chega algum autor para elas que está com essas dificuldades que nós colocamos aqui, né? Mas eu não conto qual projeto é, por exemplo. Sim. Então, essas questões contratuais são bem tratadas com os, né? São bem tratadas juridicamente também, com certeza. E a gente busca ajuda nesse sentido. Claro. Claro, os direitos autorais ficam para o autor, né? Isso. Bom, Tá? E já teve casos, por exemplo, em que se opta por colocar o nome do ghostwriter como redator. sim. Então, tem muito desse trânsito entre autor, do tipo do perfil do autor, do perfil da editora, enfim, né? Bom, já que tu é uma cidadã, nós vamos encerrar nossa entrevista aqui também, já estourou o tempo do nosso programa. Já que tu é uma Perfeito. cidadã aqui de São Marcos, como boa Sim. gringa, eu quero assim saber se como tu analisa duas frases que o apresentador do próximo programa aqui, Nostra Gente, que é um cara fantástico, vocalista de uma das melhores bandas italianas, que chama Girotondo, Ladir Brandalize, vai dizer aqui. A primeira é do Torresmo. Analisa aí, Daniela Risson, essa frase do Torresmo, por favor, Ladir. Daniela, eu não quero falar nada demais, apenas comprei uma camisa com a frase, mas ela se aplica, né? Que é Torresmo é melhor que muita gente. Torresmo é melhor que muita gente. O que tu achou, Daniela? Boa frase? Meu Deus do céu, dá pano pra manga, hein? E ele foi com essa camiseta num evento de igreja. De igreja, né? E hoje ele tá com outra camiseta aqui. Qual é? O que diz a tua camiseta? Sabe onde eu tô? Não tô nem aí. É um pouco desacelera, sei lá, leva a vida um pouco mais leve, sei lá, não leva tudo tão o Ladir tão tenso, tão né? tenso, mas tem Torresmo é melhor que muita gente mesmo, né? Eu acho que sim, na verdade, tem muita gente aí que podia ser melhor, né? Podia ser melhor. Aí Torresmo, nesse caso, é mais... Tu não tá a fim de escrever um livro, Ladir? Eu achei bacana essa ideia, sinceramente assim, ó. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem muita ideia, né? Eu sou da área da música e tem muita gente que, inclusive, compõe, né? Compõe, mas não consegue chegar a uma obra, efetivamente. Começa e não termina, começa e não termina. E assim, eu acho que é um livro também. Você começa e não tem prosseguimento. E achei bacana essa ideia de alguém te ajudar a sair essas ideias do papel e colocar efetivamente na prática e formar um trabalho, uma obra aí, né? Muito bem. Daniela, obrigado, viu? A gente encerra com essas frases, assim, fantásticas, né? Para eventos de igreja, velório. Exatamente. Tu cria também isso, tu nos ajuda a criar outras frases com aioline, bucho, tripada, né? Nos ajuda também, tá, Daniela? Bora. Obrigada, viu? Obrigada pelo espaço. Tá? Foi um prazer conversar aí contigo. Grande abraço para ti, para Margot, para todos. Obrigado, Daniela. A Daniela, ela sabe mais da Margot do que eu tenho certeza. Risadinha dela, é melhor nem contar, né? Um abraço, Daniela! Outro, tchau, tchau. Daniela Risson, direto de São José, cidadezinha ali perto de Florianópolis, Santa Catarina, jornalista formada na UX, mestre em comunicação, falando sobre escritores fantasma. Ela simplifica para quem está cansado, preguiçoso ou está sem foco, tipo eu assim, e precisa desse auxílio. Então ela dá esse auxílio, não é escrever o livro para alguém, mas ela junto a 4 mãos auxilia. Bacana, perfeito, nova profissão. Muito bacana.